Bem-vindos a mais um vídeo sobre o mundo das nossas queridas abelhas. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que são os 10 conselhos para se tornar um apicultor bem-sucedido. Você pode se perguntar, o que é um apicultor de sucesso? No meu ponto de vista, é aquele que tem a capacidade de manter um enxame vivo e ter uma boa colheita de mel e também produzir própolis, cera, geleia real, pólen e manter suas abelhas bem nutridas. Tendo esse conceito claro, vamos para a primeira dica que é útil para todos, seja para iniciantes ou para aqueles que já estão há bastante tempo na apicultura. É um aspecto que pode ser melhorado e trata-se de ter materiais em bom estado. Ter materiais em bom estado nos ajuda em muitos aspectos. Por exemplo, para evitar o saque de abelhas invasoras, o que acontece quando as abelhas de colmeias próximas vêm até um enxame mais fraco para obter alimento, causando a morte dessas colmeias mais fracas. Para evitar isso, é importantíssimo ter materiais em bom estado, com apenas uma porta de entrada, controlando melhor a presença de vespas amarelas, vespinhas e também as infiltrações de água que afetam muito a colmeia. Podemos evitar essas infiltrações tendo material em bom estado. Também é importante evitar o isolamento da colmeia. Lembre-se que no inverno é muito importante ter uma boa temperatura, para que as crias não morram por causa do frio. O segundo conselho é verificar a presença de doenças em nossas colmeias. Para ter um apiário saudável, é necessário controlar uma série de doenças que geralmente estão presentes em nossas colmeias. Devemos fazer análises para saber se nossa colmeia possui alguma doença. O terceiro conselho é controlar simultaneamente com os colegas as doenças, principalmente a varroa, para evitar uma reinfestação. É necessário dialogar com nossos colegas apicultores para evitar a infestação dessas doenças. Apesar de no Brasil ser mais difícil de encontrar essas doenças, sempre temos que ficar de olho. Querendo ou não, as abelhas se relacionam com os apiários que estão próximos ao nosso. O quarto conselho é muito parecido com o primeiro, que é ter material em boas condições. O quarto conselho se refere a ter equipamentos adequados para trabalhar com as abelhas. Isso inclui luvas macacão, botas ou sapatos de cano alto, para evitar que as abelhas subam nos tornozelos, verificar se o véu não tem buracos ou rasgos antes de usá-lo, além de contar com um formão saca-quadros, caixa de criação, formigador e uma escova para limpar as colmeias. Alguns podem dizer que conhecem apicultores que trabalham sem equipamentos de proteção há muitos anos. Embora seja verdade, é preciso considerar que a maioria desses apicultores tem experiência na área e sabe como realizar os movimentos necessários. De qualquer forma, não é recomendado fazer isso, pois é arriscado e pode afetar a saúde da pessoa, principalmente se ela tiver alergia, indo até parar no hospital. Como em qualquer trabalho, é sempre recomendável usar o equipamento de segurança adequado. O quinto conselho é ter água perto das colmeias. Um dos fatores importantes a considerar ao instalar um apiário é ter uma fonte de água próxima às abelhas, para que possam ir e obter essa água para trabalhar corretamente. Como informação importante, é necessário estar ciente de que as abelhas podem facilmente consumir 3 litros de água por dia durante o período de produção. Assim, cada família precisa ter uma fonte de água próxima a elas. Se não houver uma fonte de água natural, também é possível fazer bebedouros para as abelhas. Então essa também é uma solução viável. A sexta dica é conhecer nossos vizinhos, especialmente se estivermos em áreas de produção agrícola, pois geralmente usam produtos químicos para controlar pragas e obter melhores resultados em seus cultivos. Assim como anteriormente mencionado, é aconselhável conhecer os colegas apicultores próximos para controlar doenças. É também muito importante conhecer nossos vizinhos que trabalham na área agrícola. É necessário chegar a um acordo com nossos vizinhos. Se estivermos em períodos de baixo fluxo de abelhas, ou seja, quando as abelhas não estão saindo tanto, é importante trabalhar em conjunto com nossos vizinhos para evitar o uso excessivo de produtos químicos
que podem prejudicar as abelhas durante o inverno ou em períodos de escassez. No entanto, isso não é recomendado quando as temperaturas estão muito altas ou quando o fluxo de abelhas é muito intenso, especialmente quando há altos níveis de floração, pois as abelhas podem morrer sufocadas. É preciso ter muito cuidado ao realizar essas práticas. Se o nosso vizinho precisar aplicar pesticidas, é recomendável sugerir que ele o faça durante a tarde, quando as abelhas já estão guardadas ou quando a maioria delas já estão dentro da colmeia, para que não receba diretamente a fumigação. Isso também se aplica à colheita no meio do dia, é quando as flores estão produzindo a maior quantidade de néctar, pois muitas vezes as visitas das abelhas no meio do dia é quando as flores estão produzindo a maior quantidade de néctar, podem afetar negativamente nossas abelhas. Portanto, devemos orientar os vizinhos para que nossas abelhas não sejam afetadas por esses processos agrícolas. A sétima dica, muito importante, é a renovação da cera nos quadros das colmeias. Isso evita a contaminação do mel com possíveis resíduos acumulados nos quadros antigos, já que a cera tem a capacidade de absorver e armazenar produtos químicos e contaminantes de anos anteriores, e o mel tem contato direto com a cera. Além disso, as abelhas aceitam melhor trabalhar com cera nova, que é mais macia do que os quadros antigos, e com muitos anos de uso, a rainha costuma até abandonar a colmeia. Se a cera estiver muito velha, trocando a cera você evita que seu enxame vá embora e aumenta a velocidade de trabalho e produtividade. Para os apicultores, é mais fácil visualizar as células em quadros com cera clara, pois isso permite ver o interior com mais facilidade, ao procurar lavas com 3 dias de idade. Para verificar a presença da rainha, outro fator muito importante é que quando mais velho for o quadro, e me refiro à cera, mais tempo passou desde a última reposição, e quanto mais anos tiver, menor será a quantidade de mel produzido. A oitava dica é fazer a troca da rainha. Melhora radicalmente o desempenho das colmeias, especialmente se houver um processo de seleção genética anterior, onde são avaliados fatores como a saúde da colmeia, tendência à produção de cera, resposta em períodos de baixo fluxo de alimentos, entre outros. O período de renovação das rainhas não deve exceder 2 anos. A nona dica: no caso de adquirir abelhas, tente comprar de apicultores de sua região ou da região onde as abelhas vão ficar, pois essas abelhas já estão adaptadas às condições climáticas que vão enfrentar. Como exemplo, pode haver abelhas que tenham uma excelente produção em áreas áridas, com pouca floração e uma grande falta de água, mas ainda assim tenham boa capacidade de reprodução de diferentes produtos, tendo uma boa resistência para aquela área. Mas o que acontece se levamos essas abelhas para áreas muito úmidas, onde embora haja alta presença de néctar, também há alta presença de umidade, baixas temperaturas, muita chuva. É muito provável que essas abelhas não apenas tenham baixo desempenho nessas condições, mas também sofram estresse e consequentemente apresentem doenças que em áreas secas não teriam apresentado. Chegamos à 10ª e última dica: revisar continuamente o estado de sua colmeia. Não me refiro a fazê-lo em excesso, pois isso pode se tornar mais que um conselho, um erro. Nós, como aprendizes de apicultura, recomendamos fazer revisões periódicas entre períodos de 7 a 8 dias, quando estão em produção, porque assim podemos evitar infrações, especialmente quando já há muito fluxo de néctar, e a cada 15 dias no período de inverno, quando temos que alimentar nossas abelhas. No inverno, só precisamos reduzir os espaços para que possam ter um melhor controle de temperatura dentro da colmeia, adicionar os alimentos de que precisam. Bem, terminamos este vídeo com essas 10 dicas. Poderiam ter sido mais, mas acredito que com essas 10 já temos o suficiente. Estamos realizando uma mudança radical em todos os apicultores que estão integrando a essa linda atividade. Desejamos o melhor sucesso para que possam ter ótimas produções.
cuidar corretamente das abelhas. Também esperamos que se inscrevam em nosso canal, que é completamente gratuito e nos ajuda muito, além de oferecer mais conteúdo relacionado à apicultura. Convidamos a se inscreverem no canal, ficarem atentos para o próximo vídeo. Falou e até mais!